Olá, clubista! Seja muito bem-vindo ao nosso 27º Clube do Livro, nosso 27º encontro. E hoje vamos continuar a leitura do prólogo do nosso queridíssimo Demian, do Hermann Hesse. E vamos continuar na pegada que estamos fazendo, que é aquela leitura mais dialogada, né? Que é aquela leitura mais meditada ali, né? Que eu já tive umas outras experiências com você. E no encontro passado, então, decidi fazer o prólogo explicando um pouquinho essa interlocução com o próprio autor, com o próprio texto, né, garantindo uma experiência de leitura, em que você vai conseguir importar o texto para dentro de você sem precisar fazer um exercício técnica mirabolante de memorização para não esquecer nunca o livro lido. Né? Então, a leitura ela deve ser um estilo de vida. Ela deve ser feita com calma, com tranquilidade, sem essa pressa da vida pós-moderna. Então, para você ler, logicamente, separe ali 30 minutos, 1 hora do teu dia e leia com calma, porque não importa a quantidade, importa é a experiência que você vai tendo com a leitura daquilo que está sendo lido. E o autor, ele separa ali, ele escreve, ele escolhe as palavras, né, muito bem, de uma forma organizada e ordenada para ele transmitir aquilo que ele deseja. Aí, dessa forma, de alguma maneira, reverberar dentro do leitor. Então, espero que você tenha experiência maravilhosa a partir de agora, com as tuas leituras, a partir dessa dica, dessa leitura mais dialogada. Então, vamos continuar aqui no prólogo, no segundo parágrafo, porque no encontro passado, a gente ficou só no primeiro parágrafo, né? Então, olha só, o nosso narrador, ele continua dizendo assim: os poetas, quando escrevem romances, costumam proceder como se fossem Deus e pudessem abranger com o olhar toda a história de uma vida humana, compreendendo-a e expondo-a como se o próprio Deus a relatasse, sem nenhum véu, revelando a cada instante sua essência mais íntima, revelando sua essência mais íntima. Então, o que o Emil Sinclair, que o narrador está dizendo aqui para a gente? Ele fala assim, olha, os poetas, quando escrevem romances, então isso daqui é um romance. Então, os poetas, quando escrevem romances, eles costumam proceder como se fossem Deus. Como assim proceder como se fossem Deus? Então, a gente imagina que Deus, ele sabe de todas as coisas. A gente imagina que Deus ordena todas as coisas. A gente imagina que Deus conhece todas as coisas. Então, está presente. Então, ele conhece o início, o meio e o fim. Inclusive, esta é uma definição de eternidade. Muitas vezes as pessoas acham que eternidade é um tempo infinito. Então, a eternidade é um tempo infinito. E tem uma definição de eternidade que é ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, isso é a definição de eternidade. Então, Deus ele não é infinito, ou seja, ele foi criado e ele vai viver para sempre. Não, isso é o que a gente chama de infinito. O que é algo infinito? É que teve um início, mas não tem fim. Então, a gente entende que Deus ele não tem início e nem fim. Ou seja, ele tem a eternidade. Tem entre aspas, né? Uma característica dele é a eternidade. Então, a eternidade é isso. É ver passado, presente e futuro ao mesmo tempo. Então, o nosso narrador ele diz assim, os poetas, quando eles escrevem romances, eles costumam proceder como se fossem Deus. Olha só o que ele diz. E pudessem abranger com o olhar toda a história de uma vida humana. Olha só. Então, o poeta ele consegue olhar esse passado, esse presente e esse futuro de toda a história de uma vida humana. Compreendendo dessa maneira, Então, ele compreende o passado, ele compreende o presente, ele compreende o futuro, ele sabe o que vai desenrolar, ele tem essa presciência. E ele compreende essa história e ele expõe como se
o próprio Deus a relatasse, sem nenhum véu. Ou seja, o que o véu faz? Não sei se você já viu através de um véu. Eu, quando era criança, na minha casa, na casa dos meus pais, lá minha mãe, minha avó gostava muito de cortina, né? Usar aquelas cortinas e tal, aquelas coisas assim. Aquela decoração mais clássica, né? E aí tinha umas cortinas lá que era como se fosse um véu. Tinha a cortina colorida e por cima dela tinha uma que era só um véu mais fininho ali para compor, né? Para gerar toda a composição da cortina. E muitas vezes eu gostava de botar a cortina na frente, né, como se fosse realmente um véu, tapava ali a minha visão, né, gerava ali um ruído, né, entre a minha visão e a sala, geralmente era a sala ou o quarto que estava ali presente. Então, se você já viu através de um véu, você percebe que tem uma interferência. Né? Quando ele diz assim, poxa, o poeta, quando escreve um romance, ele narra a história sem nenhum véu. E como assim sem nenhum véu? Ele bota a vírgula, revelando a cada instante sua essência mais íntima. Então, o poeta, quando escreve um romance, ele narra toda a história de uma vida humana sem interferência nenhuma. E ele revela a cada instante dessa história que está sendo narrada a sua essência mais íntima. A sua essência mais íntima. E olha só, quando a gente está vivendo, fazer igual agora os operadores de telemarketing, eu vou estar fazendo, vou estar realizando, vou estar desligando, vou estar fazendo, usando gerúndio, né? Então, quando a gente está vivendo, ou seja, a gente está nesse gerúndio, a gente está gerundiando, aqui a gente está em ato, então muitas vezes a gente não consegue compreender a essência daquilo que está acontecendo com a gente. Muitas vezes a compreensão da essência das circunstâncias das nossas vidas são obtidas retroativamente. Não é assim que acontece? Não sei se é assim que acontece com você, mas comigo é assim. Eu vivo um negócio, eu estou no olho do furacão, mas depois eu começo, de maneira retroativa, a pensar naquilo que aconteceu. E eu começo a encontrar um significado ali. Eu começo a perceber, cara, em essência, velho, poxa, eu posso extrair esse ponto bem aqui de significado. Então, quando o poeta ele escreve, então ele já escreve a partir dessa distância e a partir já dessa essência descrita. Ele já acessa, né? Então, muitas vezes, para a gente descobrir a essência das nossas vidas, a gente tem que fazer essa investigação retroativa. Ele continua. Não posso agir assim. Aí ele faz um adendo. E os próprios poetas não conseguem. Né? Então ele já deixa, opa, beleza. Os poetas eles tentam, mas eles não vão conseguir na sua totalidade, porque não são Deus. Mas eles tentam. E eles conseguem ir muito longe. Posso te garantir isso. No decorrer do nosso Clube do Livro, nós vamos ler vários livros em que, cara, é certeiro, velho. Esse daqui é um, né? E quando ele diz assim, ó, não posso agir assim, a gente já sabe que ele está fazendo essa revisitação, ele está agindo de maneira retroativa, está fazendo essa investigação, mas muitas vezes vai ter uma limitação de percepção humana. Muitas vezes vai ter isso. E quantas vezes você já não parou para pensar na tua história passada, só que você olha só a partir de um ponto específico. Isso acontece muito em psicoterapia. A pessoa está narrando a história e quando ela está narrando o passado, ela está narrando, ela está descrevendo, e eu, enquanto profissional, eu vou lá e pontuo. Olha, mas será se não foi assim? Mas será se não era assim? Mas será se não poderia sim significar isso bem aqui? Por quê?
que eu tenho um recurso, eu tenho um repertório para abrir outras possibilidades narrativas. E muitas vezes, quando a gente está diante da nossa própria história, a gente tem apenas uma narrativa possível. E muitas vezes essa única narrativa possível é uma narrativa que vai retroalimentar traumas, que vai reforçar vitimismo, que vai reforçar ressentimentos. Então, a nossa percepção, ainda que retroativa, ela tem uma limitação. Isso é uma grande querela dentro da filosofia, que é o quê? Confiar na minha própria percepção para conseguir descobrir a realidade, para conhecer a realidade, ou a realidade ela se revela a partir daquilo que ela é. E o nosso narrador continua: minha história é, no entanto, para mim, mais importante do que a de qualquer poeta é para ele, pois é a minha própria história e é a história de um homem. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o poeta, quando narra uma história, é uma história fictícia. Não é uma história verdadeira. Que seja autobiográfica. Né? Você está falando aqui de romance. Então, romance é uma história fictícia. Ainda que baseada, ainda que inspirada em fatos reais, ainda que inspirada em conceitos, ainda que inspirada em narrativas verdadeiras, né? São histórias fictícias, ficcionais. E ele diz assim, ó, a minha história para mim é mais importante. Mais importante. E lógico, a tua história para você deve ser mais importante do que qualquer outra. A minha história para mim deve ser mais importante do que a história do Demian, do que, tá aqui, ó, cadê? A história do Corcunda de Notre Dame, verdinho aqui, do que a história de Jean Valjean, aqui em Os Miseráveis, do que a história do Príncipe do Idiota, do que Raskolnikov em Crime e Castigo, dos irmãos Karamazov, do que dos outros livros que a gente já leu aqui no Clube do Livro, Médico e um Monstro. A minha história, ela deve ser mais importante do que a história narrada aqui. Porque é a minha história. Será que a tua história tem sido a mais importante para você? Ou será que a história mais importante para você é a história do influencer da internet, da Virgínia? Eu só sei citar a Virgínia de influencer. É o Neymar, só sei citar Neymar e Virgínia. Entende? Então a tua história deve ser a mais importante. E ele diz aqui, ele enfatiza, né? Que aqui ele gera uma aproximação, porque ele diz assim, é a minha própria história, e é a história de um homem. Aqui ele gera uma aproximação. É tipo aquilo, quando a gente vai assistir o filme, que diz assim, história baseada em fatos reais. A gente velho, gera um impacto diferente, né? Não é de um personagem inventado, possível ou inexistente em qualquer outra forma, mas a de um homem real, único e vivo. Então aqui ele traz características de uma pessoa. Então uma pessoa real, uma pessoa única e uma pessoa viva. Hoje, sabe-se cada vez menos o que isso significa. Olha só. O que seja um homem realmente vivo. Percebe? O que é um homem realmente vivo? E eu concordo com ele. Hoje, sabe-se cada vez menos o que isso significa. Esse livro é de 1919. Ou seja, ele foi publicado há 100 anos. No meio ali da Primeira Guerra. Primeira Guerra Mundial, né? 1914.
Então ele diz assim, ó, hoje sabe-se cada vez menos o que isso significa. O que seja um homem realmente vivo. E se entregam ao morticínio de milhares de homens, cada um dos quais constitui um ensaio único e precioso da natureza. Então ele está reforçando aqui, ele está dizendo que cada homem constitui um ensaio único e precioso da natureza. Cada homem. Só que hoje parece que a galera não sabe o que significa isso. E a galera se entrega ao morticínio de milhares de homens. Ou seja, como se aquela história única ali, né, de verdade, perdesse a importância. Perdesse a importância. Ortega y Gasset, outro filósofo espanhol, vai dizer do homem massa. Então a gente tem uma coletividade atualmente. Hoje a gente vive em grupos, em comunidades. Os sonhos de todos esses grandes influencers digitais, esses formadores, as pessoas que vendem cursos, é de formar comunidade. Então ele precisa ter a sua comunidade formada. Coletivo é muito forte, muito mais do que o individual. A coletividade é muito forte. E muitas vezes a coletividade ela é uma assassina da individualidade. Muitas vezes essas duas coisas são antagônicas, elas são contrapostas. Muitas vezes. Isso se dá muitas vezes pela uma ausência disso que o nosso narrador disse. O que é um homem realmente vivo? Ou seja, o que ele está perguntando aqui? Qual é a essência de verdade do homem? Como é que eu caracterizo um homem que é realmente vivo? Qual é a característica? O que eu posso dizer? O que eu posso entender? O que eu posso compreender? Como eu posso descrever um homem que é realmente vivo? Porque atualmente nós temos muitas pessoas. Milhões, bilhões de pessoas vivendo. Quantas delas são vivas? Quantas delas conseguiram nascer? Você conseguiu nascer? Você pode dizer para mim agora assim, Otton, eu sou um homem realmente vivo? Eu sou uma pessoa realmente viva? Ou eu não me sinto viva? Eu não me sinto uma pessoa viva, eu não me sinto um homem vivo. Então o que é? E eu também me faço essa pergunta, eu sou um homem realmente vivo? E eu tento. Às vezes eu caio no automático. Não é cair na rotina, é cair no automatismo da rotina. A rotina é diferente de um automatismo de vida. Então a gente acha que rotina é automatismo, mas rotina não é automatismo. A rotina é necessária. Para pessoas com ansiedade, inclusive, a rotina faz bem. Então como é que a rotina faz bem e ela é prejudicial? Não. O que é prejudicial é o automatismo da rotina. Não é a rotina em si. A rotina é uma repetição, mas ela é uma repetição consciente. Ela é uma ortodoxia. Inclusive tem um autor chamado Chesterton, que ele vai falar da ortodoxia. E o que é a ortodoxia? É a repetição. Então o sol, por exemplo, ele nasce e se põe. Ele nasce e se põe. Então ele tem uma rotina, ele tem uma ortodoxia, ele tem uma repetição. Entende? Só que isso não é um automatismo. É claro que o sol não percebe isso, né? Mas a gente, pegando essa simbólica, a nossa rotina, ela não deve cair no automatismo. A gente deve ter rotina, mas ela deve ser consciente. Ela deve ser consciente. Hoje eu vou acordar e vou prometer dar o meu melhor. Eu não sei onde foi que eu falei isso, eu não sei se foi aqui no Clube do Livro ou se foi em outro lugar. Mas é isso, acordou. Não, foi no curso que eu gravei, no Supere, inclusive. Né? Então, para lidar com a ansiedade, então você precisa ter a intencionalidade de estar presente no teu dia.
Ou seja, ainda que seja uma rotina, você tem que estar consciente dela. Ela não pode cair num automatismo. Então, muitas vezes, a gente está vivendo hoje de uma maneira ilusória, de uma maneira fantasiosa, às vezes de maneira idealista, às vezes dentro dessa sociedade do espetáculo, que é incentivada, que é cultivada, que é reforçada pelas redes sociais. Então a gente se distancia do real e do verdadeiro e a gente cai no imaginado, no falsificado. E a gente não sabe de verdade o que é viver, o que é ser uma pessoa realmente viva. A gente não entende esse significado. A gente está afastado disso. Por quê? Porque a nossa pessoa é virtualmente editada. Então a gente tem essa contradição. Então o homem realmente vivo, ele deixou de existir e o que existe agora é a pessoa virtualmente editada. Então, com isso, a gente encerra esse nosso encontro do Clube do Livro. E olha como esse prólogo é lindo. Tem sido maravilhoso. Tchau, até o nosso próximo encontro.